Meu marido postou no Instagram: "Casei com minha chefe. Adeus à minha vida chata", dizia a publicação dele no Instagram. Minha resposta? Um singelo: "Parabéns, esvaziei as contas e troquei as fechaduras." O melhor ainda estava por vir. No dia seguinte, o marido da tal chefe bateu na minha porta. Você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. Seu apoio significa muito para nós. Se esta história parece interessante, deixe um like. Também adoraria saber de que cidade você é. Deixe-nos o nome da sua cidade nos comentários. Meu nome é Alice. Tenho 34 anos e para muitos eu era a imagem do sucesso. Uma casa linda, bem cuidada, sempre cheirando a bolo recém-assado e um casamento de 5 anos com Daniel. As pessoas elogiavam minha dedicação, a forma como eu transformava um lar em um refúgio. Para mim, sucesso era isso: construir um ninho de amor, um lugar seguro onde pudéssemos prosperar. Eu acreditava que estava construindo minha vida, tijolo por tijolo, sobre uma base sólida. E o tijolo mais importante, ou assim eu pensava, era meu casamento. Os primeiros 2 anos com Daniel foram como a planta perfeita. Risadas, cumplicidade, sonhos compartilhados. Nos víamos como uma equipe invencível. Mas os últimos 3... esses últimos 3 pareciam uma estrutura com rachaduras invisíveis, daquelas que você não vê a olho nu, mas que sente à noite quando o vento sopra e a casa range de maneiras estranhas. A comunicação havia se tornado puramente logística. Você apagou a luz? Não se esqueça de tirar o lixo. Tenho um jantar de trabalho. A faísca, aquela energia que nos unia, havia se extinguido tão lentamente que mal percebemos, até que um dia a casa pareceu fria, mesmo no verão. Eu continuei ali, tentando consertar as rachaduras, pensando ingenuamente que o amor era como uma casa velha, só precisava de um pouco de manutenção, uma demão de tinta, reforçar uma viga aqui e ali. Mas Daniel já não morava na mesma casa que eu, pelo menos não mentalmente. Seu mundo havia se mudado para um arranha-céu de vidro e aço, o mundo corporativo onde ele trabalhava como gerente de marketing. Ele chegava tarde com os olhos brilhantes pela adrenalina das reuniões de diretoria e das campanhas bem-sucedidas, mas essa luz se apagava assim que ele cruzava a porta. Sua conversa girava sempre em torno do mesmo: metas, KPIs e os elogios de sua chefe, Vitória. Vitória diz que tenho uma visão única. Vitória vai me colocar à frente do novo projeto. Vitória, Vitória, Vitória. O nome ressoava em nossa casa como um eco estranho. Nosso 5º aniversário se aproximava e a ideia me enchia de uma mistura de esperança e pavor. Eu queria que fosse um ponto de virada, uma oportunidade para nos reconectarmos. Uma tarde, depois de passar o dia organizando a despensa e cozinhando para a semana, mostrei a ele um pequeno baú de madeira que havia entalhado para ele, com nossas iniciais gravadas. Era simples, mas eu o havia feito com minhas próprias mãos. Ele o pegou, olhou por um segundo e forçou um sorriso. "Que lindo, Alice, obrigado." Ele o deixou sobre a mesa da entrada como se fosse um folheto publicitário e voltou sua atenção para o tablet que tinha nas mãos. "Ei, preciso de uma mala nova para a viagem a Cancún. Você acha que podemos passar no shopping neste fim de semana?" Senti uma pontada fria. Ele nem sequer perguntou sobre o baú. Sua mente estava em outro lugar, um lugar chamado Cancún, um suposto retiro de liderança estratégica que sua empresa organizava casualmente durante a mesma semana do nosso aniversário. A distância entre nós havia se tornado um abismo palpável. Lembrei-me amargamente dos últimos meses, sua obsessão crescente com marcas de luxo, seu desprezo pelos meus amigos de longa data, a quem ele chamava de simples ou pouco ambiciosos, e, sobretudo, a forma como ele me comparava, sutilmente no início e depois mais abertamente, com mulheres de verdade, mulheres que movem o mundo, como a chefe dele.
Cada comparação era um golpe silencioso nos alicerces da minha autoestima, na estrutura da mulher que eu acreditava ser. Naquela noite, enquanto ele dormia no quarto de hóspedes, um hábito que ele havia adotado, alegando que eu roncava e não o deixava dormir, fiquei em nossa cama sentindo o vazio ao meu lado. Olhei para o teto e percebi a terrível verdade. Não estávamos em uma fase ruim. Estávamos no fim de uma estrada, e eu era a única que se recusava a ver. A casa estava em silêncio, mas na minha cabeça os rangidos da estrutura eram ensurdecedores. O furacão estava se formando no horizonte, e eu, tolamente, ainda acreditava que era apenas uma tempestade de verão. A semana antes da viagem de Daniel, a tensão em casa era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Cada conversa era um campo minado. Decidi que precisava de uma perspectiva externa, um fio-terra. Convidei minha irmã mais velha, Camila, para almoçar em nosso lugar de sempre, um pequeno restaurante que servia a melhor comida caseira da cidade. Camila era meu oposto em muitas coisas. Enquanto eu cozinhava e cuidava da casa, ela analisava números. Era contadora, mas compartilhávamos a mesma base de valores, a mesma ideia do que significava ser uma mulher de palavra. Enquanto a comida chegava à mesa, contei a ela sobre a viagem de Daniel, tentando parecer casual, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Camila largou o garfo e me encarou com aquele olhar que usava quando eu, criança, fazia alguma bobagem. Um retiro de liderança. Ela repetiu lentamente, saboreando a ironia. Em Cancún? Durante o aniversário de vocês? Sério, você está engolindo essa, irmã? Encolhi os ombros, sentindo-me estúpida. É o trabalho dele, Camila. Ele diz que é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para te colocar chifres do tamanho de um alce, você quer dizer? Ela soltou sem filtro. A crueza de suas palavras me atingiu. Escute, ela continuou, abaixando a voz. Há um par de anos, uma amiga minha passou pela mesma coisa. O marido dela foi para um congresso de vendas em Vallarta, voltou muito motivado e 2 meses depois pediu o divórcio para ir com a chefe dele. Cuidado, irmã. Homens como ele não vão embora. Eles te expulsam. E o fazem quando você menos espera, quando acham que já te sugaram tudo o que podiam. As palavras de Camila ficaram cravadas em minha mente. Naquela tarde, decidi fazer uma última e desesperada tentativa. Com o coração apertado, fiz uma reserva no Le Grand Salon, o restaurante elegante e colonial onde ele havia me pedido em casamento 5 anos antes. Era um gesto grandioso, não era meu estilo, mas a situação exigia. Eu queria lembrá-lo de onde viemos, o fundamento sobre o qual havíamos construído tudo. Quando eu disse a ele, ele nem sequer levantou os olhos do notebook. Ah, Alice, que cafona! Não vê que estou atolado de trabalho preparando tudo para a viagem? Mas é nosso aniversário, Daniel. É importante. O importante é minha carreira agora mesmo, ele replicou com frieza. Além disso, tenho que terminar umas apresentações. Ainda assim, não cancelei a reserva, agarrando-me a uma lasca de esperança que ele mudaria de ideia. 1 hora antes do encontro, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto de Daniel. Surgiu um jantar de emergência com a equipe. Sinto muito. Te vejo mais tarde. Nem sequer uma ligação. Apenas uma mensagem. Fui ao restaurante de qualquer maneira. Sentei-me sozinha à mesa para 2, cercada de casais apaixonados que riam e se davam as mãos. Pedi uma taça de vinho e a bebi de um gole, sentindo o álcool queimar minha garganta e meu orgulho. O garçom me olhava com uma mistura de pena e profissionalismo. Senti-me uma idiota, um clichê ambulante. A humilhação era um prato que se servia frio, e eu o estava comendo às colheradas. Quando voltei para casa, ele já estava lá. Que tal o jantar? Ele perguntou sem me olhar enquanto guardava uns sapatos caríssimos na mala. Não respondi. Fui direto para a cozinha para outro gole d'água. Ele me seguiu. Olha, Alice, sei que você está chateada, mas você tem que entender, esta viagem pode significar uma promoção no trabalho.
Se você realmente me apoiasse, se realmente quisesse o melhor para mim, entenderia o quão importante isso é para mim. A forma como ele usou o se foi a gota d'água. Ele conseguiu o que parecia impossível. Me fez sentir culpada por me sentir magoada. Era um mestre da manipulação e eu havia sido sua aluna mais aplicada por anos. Assenti em silêncio, não porque concordava, mas porque já não tinha forças para lutar. Virei-me e fui para o quarto de hóspedes. Naquela noite, fui eu quem dormiu lá. Precisava de espaço, ar. Sentia que as paredes da minha própria casa estavam desabando sobre mim. A rachadura já não era uma simples fissura, era um abismo, e eu estava de um lado, e ele, com suas malas prontas, já estava do outro. Chegou a quinta-feira, o dia do nosso 5º aniversário de casamento. O dia em que era para celebrarmos a solidez de nossa união. Em vez disso, estava eu sozinha no sofá de casa, com o silêncio como única companhia. O silêncio parecia pesado, denso. Era o silêncio de um espaço que alguma vez esteve cheio de vida e que agora só continha ecos, fantasmas. Tentei me distrair. Coloquei um filme de ação, daqueles com muitas explosões e diálogos simples que não exigem pensar. Aumentei o volume, esperando que o estrondo abafasse a cacofonia dos meus pensamentos. Mas não funcionou. Minha mente estava em Cancún, imaginando Daniel em jantares luxuosos, rindo com sua chefe Vitória, vivendo uma vida que evidentemente era muito mais emocionante do que a que ele tinha comigo. Justo quando o herói do filme saltava de um prédio em chamas, meu telefone vibrou na mesa de centro, não uma, mas várias vezes seguidas, uma avalanche de notificações do Instagram. Que estranho, não sou muito ativa nas redes sociais. Senti uma pontada de curiosidade misturada com um mau pressentimento. Era como ouvir um barulho estranho no motor do seu carro. Você sabe que provavelmente não é nada, mas uma parte de você teme o pior. Desbloqueei o telefone. A tela se iluminou com uma notificação que me gelou o sangue. Daniel te marcou em sua publicação. Meu polegar tremeu ligeiramente enquanto eu abria o aplicativo. E lá estava a imagem, ocupando toda a tela, brilhante e cruel em sua felicidade artificial. Era Daniel. Estava em uma praia com o pôr do sol caribenho, pintando o céu de tons alaranjados e roxos atrás dele. Usava um terno branco curto e vaporoso, e não estava sozinho. Ao lado dele, sorrindo com uma arrogância que perfurava seu rosto, estava Vitória, também vestida de linho branco. E ele não estava apenas ao lado dela. Seu braço a rodeava pela cintura e seus lábios estavam plantados nos dela em um beijo possessivo. Atrás deles, um pequeno grupo de pessoas, umas 10 ou 12, aplaudiam e levantavam taças de champanhe. Parecia um casamento na praia. Senti como se tivesse levado um golpe de ar que me esvaziasse os pulmões. Não conseguia respirar. Meu cérebro se recusava a processar a imagem, mas a imagem não era o pior. O pior era o texto que a acompanhava, o punhal final e certeiro. A descrição escrita pelo meu marido dizia: fechando o negócio mais importante e começando a vida que mereço. Oficialmente, o Sr. Della Silva. Adeus ao chato e previsível. Nova vida. Cancún. Amor verdadeiro. E abaixo de tudo, meu nome de usuário, Una Alice na Casa, marcado para que não houvesse dúvidas, para que eu visse, para que todos os meus amigos, minha família, meus conhecidos que me seguiam, vissem. Não era um deslize, não era um erro. Era uma execução pública, um espetáculo projetado para me humilhar da forma mais devastadora possível. A dor foi aguda, física, uma pontada no centro do peito que se espalhou pelos braços e pernas, deixando-me paralisada. Mas depois da dor veio algo mais, algo frio, pesado e escuro. A raiva. Não uma raiva quente e explosiva, mas uma raiva gélida, calculadora. A raiva de uma mulher a quem tudo foi tirado e que já não tem nada a perder. Fiquei olhando a foto, não sei por quanto tempo, minutos, talvez 1 hora. O filme continuava tocando ao fundo,
um ruído sem sentido. Com uma calma que me surpreendeu, comecei a tirar capturas de tela da foto, da descrição, da lista de pessoas que haviam curtido, dos comentários de felicitação de seus amigos. Parabéns, amigo, você merecia, viva o amor. Depois, fiz algo que foi puramente instintivo. Fui para o quintal, peguei o pequeno baú de madeira que havia feito para ele, o que ele havia desprezado, e o coloquei em uma velha fogueira. Borrifei com um pouco de álcool e o incinerei. Observei as chamas devorarem a madeira, consumindo nossas iniciais gravadas. A fumaça subia para o céu noturno, levando consigo os últimos vestígios da mulher que eu havia sido. A esposa esperançosa, a tola que tentava reparar o irreparável. Quando as chamas se extinguiram e restaram apenas cinzas quentes, voltei para casa. Peguei meu telefone, abri o Instagram, fui para a seção de comentários de sua publicação e, abaixo de todas as felicitações, escrevi uma única palavra: parabéns. E então o bloqueei. Bloqueei-o de tudo, apaguei-o da minha vida digital. Mas não antes de fazer uma última coisa. Disquei o número do meu melhor amigo, o único homem em quem eu confiava para uma guerra. Lucas, eu disse quando ele atendeu, minha voz soava estranha, oca. Sou eu, Alice. Preciso te ver agora. Houve um silêncio do outro lado da linha, quebrado apenas pelo murmúrio distante do que parecia ser um jantar familiar. Lucas, meu amigo desde que éramos uns moleques que brincavam de construir fortes com caixas de papelão, agora construía casos legais. Era um dos advogados de divórcio mais astutos e implacáveis da cidade. Alice, você está bem? Você soa estranha, disse ele, seu tom mudando da descontração familiar para o alerta profissional. Não, não estou bem, mas ficarei. Você pode me ver? É urgente. Meu escritório em 1 hora. Ele respondeu sem hesitar. Não fez mais perguntas. Era uma das coisas que eu mais valorizava nele. Ele sabia quando falar e quando agir. Aquela hora foi a mais longa da minha vida. Eu andava pela casa como um animal enjaulado. A raiva fria que sentia havia se solidificado, tornando-se uma espécie de armadura. Não havia mais dor. Apenas um propósito claro e afiado. Quando cheguei ao elegante escritório de Lucas, no centro da cidade, ele me esperava com 2 copos e uma garrafa de uísque caro sobre sua escrivaninha de mogno. Não disse nada, simplesmente passei meu telefone para ele. Ele pegou o aparelho, olhou para a tela e suas sobrancelhas se ergueram quase até a linha do cabelo. Soltou um longo assobio, uma mistura de espanto e indignação. Serviu um copo de uísque, bebeu de um gole e depois serviu um para mim. Filha da... Ele começou a dizer, mas parou. Olhou-me fixamente, avaliando meu estado. Eu esperava ver pena em seus olhos, mas o que vi foi respeito. Respeito por eu não ter desabado. Alice, escute-me com atenção, disse ele. Sua voz agora era a do advogado, a do estrategista. Esta noite você deixa de ser a esposa. Esqueça os bons tempos, as promessas, tudo. Você se torna a general do seu próprio exército. A dor vem depois. Agora a estratégia. Entendido? Assenti, tomando um gole do uísque. O líquido marinho era fogo em minha garganta, mas ajudava a manter a clareza. Perfeito, disse Lucas, tirando um caderno e uma caneta. Primeiro, a humilhação pública e a prova irrefutável de adultério que este idiota acaba de te dar são ouro em um divórcio. Mas se além disso, esse casamento for legal, Alice, estamos falando de bigamia. Isso é um crime penal. Um sorriso predador surgiu em seu rosto. Isso não vai ser um divórcio, vai ser uma demolição. Durante as 2 horas seguintes, no silêncio daquele escritório, traçamos o plano de batalha. Cada passo foi discutido, analisado e anotado com uma precisão cirúrgica. Passo 1. Blindagem financeira. Na primeira hora da manhã de sexta-feira, às 9h01, você estará na agência principal do seu banco. Congelará todas as contas conjuntas, cancelará cada um dos cartões de crédito adicionais que estavam em nome de Daniel.
Todo o seu dinheiro, as economias da sua vida, serão transferidos para contas novas, unicamente em seu nome. A transferência que você fez para a viagem dele, disse Lucas, será o adiantamento mais caro e estúpido que ele já recebeu na vida. Passo 2. A fortaleza. Lucas verificou em seu computador os registros de propriedade. A casa está em seu nome, comprada 2 anos antes do casamento. É um bem privativo. Legalmente, é sua e só sua. Ele não tem o direito de pôr os pés dentro se você não quiser. Ele pegou o telefone. Conheço um chaveiro de confiança que trabalha 24 horas. Ele estará na sua casa antes de você chegar. Passo 3. A evacuação. Você vai chegar em casa e vai empacotar cada uma das pertences dele, Lucas me instruiu. Roupas, sapatos, maquiagem, fotos, tudo. Use caixas de papelão, as mais baratas que encontrar. Não quebre nada, não seja vingativa, seja metódica. Etiquete cada caixa e empilhe-as na garagem. Queremos demonstrar que você não o está despojando, mas facilitando sua saída do domicílio conjugal que ele mesmo abandonou. Passo 4. A bomba relógio. Na segunda-feira de manhã, Lucas solicitará uma cópia certificada da certidão de casamento de Daniel e Vitória no cartório de registro civil de Cancún. A internet faz maravilhas hoje em dia. Ele sorriu. Se esse documento existe, e eu aposto minha licença que sim, apresentaremos uma denúncia criminal por bigamia. Isso mudará o jogo completamente. Ele não será mais um marido infiel pedindo metade dos seus bens. Será um delinquente pedindo clemência. Saí do escritório de Lucas sentindo-me uma mulher diferente. A esposa ferida havia morrido naquele escritório. Em seu lugar, havia uma mulher que sabia que para levantar algo novo, às vezes, você precisa primeiro demolir a estrutura podre até os alicerces. Cheguei em casa e, como Lucas havia prometido, o chaveiro já estava lá. Enquanto ele trabalhava na porta principal, trocando o metal que nos havia unido, comecei a tarefa mais difícil: apagar Daniel do meu lar. Caixa por caixa, passei toda a sexta-feira e o sábado em uma espécie de transe produtivo. O trabalho físico de empacotar a vida de outra pessoa em caixas foi estranhamente terapêutico. Cada camisa de grife, cada par de sapatos caros, cada frasco de perfume francês que eu embrulhava em papel de jornal era um lembrete tangível do homem em que ele havia se tornado e do abismo que nos separava. Não senti nostalgia, apenas uma determinação fria. Enchi 37 caixas. Empilhei-as ordenadamente na garagem, como um monumento aos nossos 5 anos de mentiras. Meu telefone, enquanto isso, era um campo de batalha. A partir da tarde de sexta-feira, as mensagens começaram a chegar. Primeiro, de confusão. Ei, meu cartão não passou na boutique. O que houve? Algum problema com o banco? Depois de irritação. Alice, é a segunda vez que meu cartão é recusado. Liga para o banco, por favor. E finalmente, na noite de sábado, de fúria contida. Não sei que jogo estúpido você está jogando, mas é melhor consertar isso. Me responda. Ignorei cada uma delas. Cada vibração do meu telefone era uma pequena confirmação de que o plano estava funcionando. Eu estava cortando suas linhas de suprimento, o estava isolando na ilha de suas próprias decisões. No domingo à tarde, eu estava na sala lendo um livro quando ouvi o som de um táxi parando lá fora. Meu coração disparou. Uma reação involuntária, o último vestígio da velha Alice. Respirei fundo e me preparei. Ouvi o som dos seus sapatos no asfalto da entrada, depois o tilintar de suas chaves e então o som metálico e frustrado de uma chave que não encaixa na fechadura. Silêncio. Depois, outra tentativa e outra. A campainha tocou uma vez, impacientemente. Esperei. Tocou de novo, desta vez um longo e contínuo sinal de exigência. Levantei-me lentamente. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. Lá estava ele, com seus óculos de sol de grife, seu bronzeado perfeito e uma expressão de aborrecimento aristocrático.
Abri a porta, mas apenas alguns centímetros, o suficiente para que a corrente de segurança ficasse esticada. Nossos olhos se encontraram através do pequeno espaço. Seu rosto mudou da arrogância para o desconcerto. "O que significa isso?" Ele esbravejou, tentando empurrar a porta. "Por que você trocou as fechaduras? Tire essa corrente." Minha voz, quando saiu, foi mais tranquila e fria do que eu jamais pensei que poderia ser. "Esta é a minha casa, Daniel, e você não mora mais aqui. Acreditei que você tinha encontrado um novo lar. Parabéns pelo casamento. A propósito, Sr. de la Silva, não é?" A cor desapareceu de seu rosto. Seus olhos se arregalaram com pânico genuíno. A máscara de superioridade se desfez, revelando a confusão por baixo. "Do que você está falando? Era uma brincadeira, Alice, por Deus. Uma brincadeira estúpida. Estávamos bêbados na praia. Foi uma daquelas cerimônias falsas para turistas, para nos divertirmos." Sem dizer uma palavra, levantei uma folha de papel que tinha na mão. Era uma impressão colorida de alta qualidade de sua publicação no Instagram. Segurei a imagem diante de seu rosto, através da fresta da porta. "Adeus ao chato e previsível também era parte da brincadeira?" Perguntei suavemente. "Me marcar sua esposa na foto do seu casamento de brincadeira era para eu também rir da piada?" Ele ficou sem palavras. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. A evidência era irrefutável. Sua tentativa de manipulação havia se chocado contra um muro de realidade. "Suas coisas estão na garagem", continuei no mesmo tom monótono. 37 caixas. Você tem exatamente 1 hora para um serviço de mudanças vir buscá-las. Se não estiverem fora da minha propriedade até então, as doarei para a caridade. Amanhã de manhã, um advogado, meu advogado, entrará em contato com o seu, se é que você tem um. Não se dirija mais a mim, não me ligue, não me escreva. Terminamos. E com isso, fechei a porta suavemente na cara dele. Ouvi um grito sufocado de incredulidade, seguido por uma torrente de insultos. Ele começou a bater na porta com os punhos. "Alice, abra essa porta! Você não pode fazer isso comigo! Eu sou seu marido!" "Não", eu disse em voz alta, mais para mim do que para ele. "Você não é mais." Fui para a sala, coloquei fones de ouvido com cancelamento de ruído, aumentei o volume da música clássica e continuei lendo meu livro. Lá fora, a fúria de Daniel se desencadeava, mas dentro da minha fortaleza, dentro de mim, havia apenas silêncio. Um silêncio pacífico e definitivo. A demolição havia começado. Na manhã de segunda-feira, a casa parecia vasta e silenciosa. A ausência de Daniel era uma presença em si mesma, mas já não era um vazio doloroso, e sim um espaço limpo, uma tela em branco. Concentrei-me nas minhas tarefas diárias, na organização da casa, nas chamadas com as amigas. A rotina era minha âncora em meio ao furacão pessoal que eu mesma havia desencadeado. No meio da tarde, enquanto revisava algumas receitas, meu telefone pessoal tocou. Era um número desconhecido. Hesitei em atender. Podia ser Daniel de outro telefone, ou pior, o pai dele, mas algo me disse que eu deveria fazê-lo. "Alô?" Atendi com cautela. "Com licença, falo com a senhora Alice Lima?" Perguntou uma voz masculina. Era uma voz firme, educada, com um fio de aço quase imperceptível. Não havia histeria nela, apenas uma calma que impunha. "Sim, é ela. Quem fala?" Houve uma breve pausa, como se ele estivesse escolhendo suas próximas palavras com extremo cuidado. "Meu nome é Marcos de la Silva. Entendo que meu sobrenome lhe será familiar. Eu sou, ou bem, era, o marido de Vitória de la Silva." Fiquei imóvel. De todas as ligações que esperava receber, esta não estava na lista. Minha mente correu a 1000 por hora. Era uma armadilha? Ele estava tentando obter informações para a esposa dele? "Entendo." Foi tudo o que consegui dizer. "Senhora Lima, Alice, não sei como me dirigir a você." Ele continuou. "Sei que isso é incrivelmente desconfortável, mas eu vi a publicação." Eu a vi na mesma noite de quinta-feira.
E gostaria que você soubesse que não está sozinha nisso. Acho que seria mutuamente benéfico se pudéssemos conversar. A cautela lutava contra a curiosidade dentro de mim. Conversar sobre o que, exatamente? Sobre a verdade, ele disse simplesmente. E sobre a justiça. Proponho que nos encontremos em um lugar público. Enviarei o endereço de uma cafeteria. Vá sozinha. Eu irei sozinho. Se não se sentir confortável, pode ir embora a qualquer momento. Você não tem nada a perder. Ele tinha razão. Desliguei o telefone com uma mistura de apreensão e expectativa. Meia hora depois, estava sentada em uma mesa de canto de uma cafeteria movimentada e anônima em uma parte da cidade que eu não frequentava. Marcos de la Silva chegou pontualmente. Era um homem elegante, de uns 40 e poucos anos, com uma compostura que irradiava poder silencioso. Não havia nenhum vestígio de vítima nele. Apertamos as mãos, um aperto firme e breve. Sentamos em um silêncio tenso por 1 minuto, nos avaliando. Eu ainda esperava pela armadilha. Ele parecia estar avaliando se eu era uma aliada útil ou um fardo emocional. Finalmente, ele falou. Não estou aqui para chorar com você, Alice, ele disse, indo direto ao ponto. Sua franqueza era refrescante. Também não estou aqui para pedir desculpas pelas ações da minha esposa. Ela é uma adulto e uma parasita com um bom blazer. Ele abriu sua maleta de mão e tirou, não um lenço, mas um grosso arquivo preto. Colocou-o sobre a mesa com um baque surdo. Tinha etiquetas perfeitamente impressas na lombada. Recibos, hotéis, extratos de conta, cartão corporativo, fotos, e-mails. Eu tenho documentado as infidelidades e fraudes de Vitória nos últimos 2 anos. Ele explicou enquanto abria o arquivo. Planejava deixá-la de forma ordenada e silenciosa, principalmente por causa de nossos filhos. Mas isso que ela fez com seu marido não foi apenas uma infidelidade. Foi um ato de arrogância estúpida que nos dá a ambos uma vantagem que não podemos desperdiçar. Ele folheou as páginas, mostrando-me um arsenal de provas que me deixou sem fôlego. Havia extratos do cartão corporativo de Vitória que mostravam pagamentos de joias de luxo, jantares para 2 em restaurantes caríssimos e, o mais importante, reservas de hotel em Cancún, em nome de Senhor e Senhora de la Silva, feitas meses atrás. Havia e-mails comprometedores e a prova rainha, um recibo detalhado do pacote de casamento expresso na praia, pago com o cartão da empresa sob o conceito de evento de team building. Ela não só cometeu bigamia, disse Marcos, sua voz como um iceberg. Ela cometeu fraude. Usou dinheiro que deveria ser para a educação dos meus filhos e para o crescimento de sua empresa para pagar luxos ao amante. Essa é a fraqueza dela, e a sua, Alice, é o seu orgulho ferido. Juntos, podemos transformar essas fraquezas em nossas maiores forças. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Temos um acordo? Olhei para a mão dele, depois para o arquivo cheio de provas. A traição de Daniel me havia deixado em ruínas, mas essa nova aliança, forjada na traição de outro, era a oportunidade de reconstruir sobre um terreno mais firme. Apertei a mão dele. Temos um acordo. Não foi um aperto de mãos entre amigos, foi a assinatura de um contrato, o início de uma guerra em 2 frentes com um inimigo comum. Com o arsenal que Marcos havia me fornecido, Lucas e eu passamos à ofensiva total. Na manhã de terça-feira, apresentamos o pedido de divórcio mais agressivo que a lei permitia. Não era um divórcio por mútuo acordo, nem por diferenças irreconciliáveis. Era um pedido por adultério, abandono do lar e crueldade mental, citando a humilhação pública e o dano psicológico deliberado. Solicitamos uma ordem de restrição e uma medida cautelar para congelar qualquer bem que ele pudesse tentar reivindicar. Paralelamente, com a cópia do recibo do pacote de casamento e a declaração juramentada de Marcos, apresentamos formalmente a denúncia criminal por bigamia contra Daniel Lima e Vitória de la Silva. A máquina legal, lenta mas implacável, havia sido posta em marcha. Eu esperava que Daniel reagisse com fúria,
mas subestimei o próximo movimento em seu tabuleiro de xadrez. Não veio dele, mas de seu pai, Sr. Carlos. Na tarde de quarta-feira, eu estava em casa, limpando e organizando a lavanderia. De repente, a campainha tocou insistentemente. Abri a porta e me deparei com o Sr. Carlos, impecavelmente vestido, mas com o rosto desfigurado pela raiva. "Alice Lima!" ele gritou, ignorando completamente meus cumprimentos. "Você é uma sem-vergonha, uma mulher sem caráter." Aproximei-me rapidamente, tentando manter a calma. "Sr. Carlos, por favor, este não é o lugar." "Não me cale!" ele guinchou, sua voz aguda e penetrante. "Depois que meu filho dedicou os melhores anos da vida dele a você, você o joga na rua como um cachorro por um errinho, por uma brincadeira? Você é um monstro controlador e abusivo, e todo mundo vai ficar sabendo." A humilhação era palpável. Justo quando eu ia responder, um carro parou bruscamente em frente à minha casa. Era minha irmã Camila, que havia vindo me trazer umas flores. Ela viu a cena, saltou do carro e se colocou entre o Sr. Carlos e eu. "Senhor, com todo o respeito, o senhor está em propriedade privada e está perturbando a paz", disse Camila, sua voz tranquila, mas firme como uma rocha. "Vou pedir que se retire imediatamente, ou terei que chamar a polícia para escoltá-lo." O Sr. Carlos a fulminou com o olhar, mas a presença imponente de Camila e a ameaça da polícia o fizeram recuar. "Isso não vai ficar assim. Meu filho não está sozinho", ele gritou enquanto se afastava, deixando um rastro de veneno no ar. Naquela noite, a guerra se transferiu para a frente digital, tal como seu pai havia prometido. Daniel não estava sozinho. Ele tinha um plano. Começou a publicar mensagens crípticas em seu perfil do Facebook, que agora era público. Eram textos longos e sentimentais sobre relacionamentos tóxicos, sobre se sentir preso e sem voz, e sobre a coragem de escapar de uma jaula de ouro. Não me nomeava diretamente, mas a insinuação era clara como a água. Ele estava construindo uma narrativa em que ele era a vítima oprimida e eu a vilã controladora e chata, de quem ele finalmente havia tido a coragem de fugir. Seus amigos comentavam com mensagens de apoio. "Força, amigo, estamos com você. Que corajoso você por contar sua verdade." Ele estava tentando ganhar a guerra da opinião pública, de envenenar o poço antes que chegássemos ao tribunal. Enviei as capturas de tela para Lucas. Sua resposta foi imediata. "Perfeito. Isso é maravilhoso." "Maravilhoso?" respondi. "Ele está me difamando." "Não, Alice", ele escreveu. "Ele está se enforcando com a própria corda. Ele está criando um registro público de má-fé e difamação. No tribunal, apresentaremos isso como uma tentativa deliberada de manipular o processo judicial e prejudicar sua reputação. Cada publicação que ele faz é mais um prego em seu próprio caixão. Você não responda. Não diga nada. Continue construindo seu caso, em silêncio, enquanto ele constrói sua própria pira funerária à vista de todos." Percebi que Lucas tinha razão. Essa guerra não seria vencida com gritos nem com publicações em redes sociais. Seria vencida com fatos, com provas e com uma paciência de aço. Desliguei o telefone e voltei para minhas tarefas domésticas. Enquanto Daniel travava uma guerra de ruído e sombras, eu estava ocupada em silêncio, afiando minhas armas para a única batalha que realmente importava. A ofensiva legal e corporativa que Marcos e eu havíamos iniciado começou a dar frutos mais rápido do que eu imaginava. A queixa formal que Marcos apresentou à diretoria da empresa de Vitória, completa com cópias dos extratos de conta fraudulentos, provocou um pânico silencioso nos altos escalões. Corporações odeiam escândalos, especialmente os que envolvem fraude e má conduta de seus diretores. Eles iniciaram uma auditoria interna e Vitória foi chamada para uma reunião de emergência. O que aconteceu em seguida foi uma lição magistral de traição e covardia. Confrontada com provas irrefutáveis e a possibilidade de não apenas perder seu emprego, mas de enfrentar acusações criminais, Vitória fez o que parasitas fazem quando são encurralados: sacrificar seu hospedeiro para se salvar.
Segundo Marcos me contou mais tarde, que tinha um informante no Departamento de Recursos Humanos, Vitória teceu uma história incrível. Afirmou que Daniel havia se obcecado por ela durante meses, que o havia assediado sutilmente, que o havia seguido até Cancún sob o pretexto da viagem de liderança e que ele havia orquestrado todo o casamento de brincadeira, como uma forma de prendê-la e forçar um relacionamento. Ela se pintou como a vítima de um homem emocionalmente instável, um homem de família que havia cometido o erro de ser demasiado gentil com um subordinado. Era uma atuação digna de um Oscar, projetada para apelar à misoginia latente do velho conselho de administração. O conselho, desesperado para conter o dano e evitar um processo multimilionário por parte de Marcos, o marido traído de uma alta executiva, tomou a saída mais fácil. Não se importavam com a verdade, importavam-se com o controle de danos. Decidiram que a forma mais limpa de resolver o problema era eliminar as duas partes do conflito. Vitória foi demitida. Deram-lhe um pacote de indenização generoso, com a condição de que ela assinasse um acordo de confidencialidade rigoroso, desaparecendo do mapa corporativo sem fazer barulho. Sua traição a Daniel lhe havia comprado uma saída, embora desonrosa. Daniel, por outro lado, não teve tanta sorte. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto estava na casa de seu pai planejando sua próxima publicação de vítima no Facebook, recebeu um e-mail oficial de Recursos Humanos. O assunto era direto: terminação do seu contrato de trabalho. O corpo do e-mail era igualmente frio, citando conduta inapropriada que viola o código de ética da empresa. Sem indenização, sem carta de recomendação. Sua carreira, o pilar sobre o qual ele havia construído toda a sua identidade e pela qual havia sacrificado seu casamento, havia se desintegrado com um clique. Quase ao mesmo tempo, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Vitória. Sua última mensagem. O que tivemos foi um erro. Desejo-lhe o melhor. Imediatamente depois, ele tentou ligar para ela. O número já não estava em serviço. Para ele, ela o havia bloqueado. Ela o havia usado e descartado como um lenço de papel. Foi então que meu telefone começou a tocar novamente. Era ele. Desta vez, sua voz não era arrogante nem furiosa. Era o som da pura e absoluta desesperança. Ele me deixou uma série de mensagens de voz, uma após a outra, cada uma mais caótica que a anterior. Alice, por favor, você tem que me ajudar. Fui demitido. Foi Vitória. Ela me obrigou a tudo. Me manipulou. Me enganou. A próxima mensagem era um soluço. Você arruinou minha vida. Tudo era perfeito e você arruinou. E a última, um sussurro cheio de um veneno impotente. Você vai pagar por isso, Alice. Eu juro que vai. Ouvi cada mensagem com uma estranha sensação de desapego. Não senti prazer por seu sofrimento, tampouco senti pena. Era como ver um edifício desabar por sua própria falha estrutural. Era inevitável. Ele havia construído sua vida sobre alicerces de mentiras e superficialidade, e agora tudo desabava. Guardei as mensagens de voz, as cataloguei por data e hora e as enviei por e-mail para Lucas com um simples assunto: mais munição. A implosão havia ocorrido. Os dois vilões da minha história, em seu egoísmo, haviam se destruído mutuamente. Daniel havia ficado completamente sozinho, sem amante, sem trabalho, sem dinheiro e enfrentando uma denúncia criminal. Ele havia querido uma vida de filme e agora estava preso no terceiro ato de uma tragédia grega que ele mesmo havia escrito. Os meses que se seguiram foram um avanço lento, mas inexorável, através do sistema legal. Graças ao trabalho meticuloso de Lucas e à quantidade esmagadora de provas, o processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. A audiência no Tribunal de Família foi um espetáculo surreal. Daniel chegou acompanhado de seu pai, ambos vestidos de preto como se estivessem de luto. Contratou um advogado que parecia mais um ator de novela do que um litigante sério. Sua estratégia era clara: apelar à piedade.
Quando chegou a sua vez de falar, o advogado de Daniel o pintou como um homem jovem e ingênuo, deslumbrado por uma chefe poderosa e manipuladora. Depois, o próprio Daniel subiu ao púlpito. Chorou lágrimas de crocodilo que brilhavam sob as luzes fluorescentes da sala. Olhou diretamente para mim, seus olhos suplicantes. "Eu ainda te amo, Alice", disse ele com a voz embargada, um sussurro que pretendia ser íntimo em meio à fria formalidade do tribunal. "Cometi um terrível, terrível erro. Fui estúpido. Estava confuso. Por favor, perdoe-me." O silêncio na sala era absoluto. Senti os olhares de todos sobre mim. O juiz, uma mulher de uns 60 anos com uma expressão que não admitia bobagens, me observava por cima de seus óculos. Por um instante, uma fração de segundo, senti um eco do passado, um fantasma da compaixão pelo homem que um dia amei. Mas então me lembrei da foto, da humilhação pública, das mentiras, da ligação de seu pai para a minha casa. Olhei para Daniel, para esse estranho que chorava no púlpito, e não senti nada. Era um vazio, um espaço oco onde antes havia amor. Quando foi minha vez, Lucas me aconselhara a ser breve e factual. Levantei-me e minha voz era firme. Não falei de meus sentimentos, não falei de minha dor. Simplesmente apresentei os fatos. "Senhoria, em 14 de junho, dia do nosso 5º aniversário, meu marido publicou em uma rede social uma fotografia de seu casamento em Cancún com outra mulher, marcando-me para garantir que eu a visse. Ele abandonou o lar conjugal voluntariamente. Quando voltou, tentou afirmar que tudo era uma brincadeira. Os documentos que meu advogado apresentou demonstram o contrário. Ele tomou uma decisão consciente de terminar nosso casamento da forma mais cruel possível. Eu simplesmente aceitei sua decisão e agi para proteger meu patrimônio e meu bem-estar. Ele fez sua escolha. Eu fiz a minha. É tudo." O juiz não precisou de mais. Ao ver a evidência da bigamia pendente, a fraude corporativa que Lucas mencionou como contexto e a evidente má-fé de Daniel, sua decisão foi rápida e brutal. O divórcio foi concedido. Devido à natureza flagrante da traição, a Daniel foi negado qualquer tipo de pensão compensatória. A divisão de bens foi simples. O que era meu antes do casamento continuava sendo meu, e como quase tudo, incluindo a casa, eu havia adquirido antes de nos casarmos, ele saiu sem nada além de suas dívidas e suas caixas de papelão. Algumas semanas depois, ocorreu o julgamento criminal. Este foi um assunto diferente, mais sério. Marcos e eu éramos as principais testemunhas da acusação. Vitória e Daniel estavam sentados em mesas separadas com seus respectivos advogados, sem se olharem. A tensão era palpável. Marcos foi o primeiro a testemunhar. Com uma calma e precisão assombrosas, apresentou seu dossiê. Cada recibo, cada extrato de conta, cada e-mail foi apresentado como prova, tecendo uma narrativa irrefutável de engano e fraude premeditada. Seu testemunho pintou Vitória não apenas como uma adúltera, mas como uma ladra que roubava sua própria família. Depois fui eu. Repeti os fatos do casamento, da publicação, do confronto. O promotor me perguntou como eu havia me sentido. Olhei para o júri e disse a verdade. Senti-me humilhada, mas, sobretudo, senti-me libertada. Porque naquele momento, a pessoa que eu acreditava conhecer desapareceu, e vi um estranho que estava me fazendo o maior favor da minha vida, me dar uma razão irrefutável para começar de novo. A defesa de Daniel e Vitória foi patética. Culpavam o álcool, a magia de Cancún, um mal-entendido, mas as provas eram um muro de concreto. O júri não levou nem 2 horas para retornar com um veredito. Culpados. A palavra ressoou na sala. O juiz ditou a sentença. Não houve prisão, como era de esperar para um primeiro crime desse tipo, mas a punição foi projetada para deixar uma marca permanente. Uma multa de R$200 mil para cada um, 500 horas de serviço comunitário e 3 anos de liberdade condicional. E o mais importante, um antecedente criminal por um crime grave,
uma mancha que o seguiria em cada solicitação de emprego, em cada procedimento pelo resto de suas vidas. Ao sair do tribunal, o sol da tarde me pareceu mais brilhante. Marcos estava esperando nos degraus. Nos olhamos. Não houve sorrisos de vitória, apenas um silencioso e mútuo reconhecimento. Havíamos sobrevivido. Acabou, ele disse. Sim, respondi. Acabou. Apertamos as mãos, desta vez com uma genuína cordialidade, a de dois soldados que haviam lutado na mesma trincheira e agora podiam finalmente ir para casa. A vida depois do julgamento não voltou ao normal, porque a normalidade que eu conhecia se baseava em uma mentira. Em vez disso, comecei a construir uma nova realidade, uma que era inteiramente minha. O trabalho de cuidar da minha casa, de organizar, de cozinhar, se tornou meu refúgio e minha salvação. Mergulhei nas minhas rotinas com uma energia renovada, projetando e construindo não apenas para a minha família, mas para mim mesma. Cada pano que eu passava, cada refeição que preparava, parecia um ato de reafirmação. Alguns meses depois que tudo terminou, tomei uma decisão que surpreendeu minha irmã e Lucas. Coloquei a casa à venda. Você tem certeza? Perguntou-me Lucas uma noite enquanto jantávamos. Você lutou por ela, ganhou, é sua. Precisamente por isso a vendo, respondi. Lutei pelo meu direito de decidir sobre ela, e minha decisão é deixá-la ir. Essa casa está cheia de fantasmas, Lucas. Cada canto tem uma lembrança, boa ou ruim, e não quero mais viver com eles. Preciso construir em um terreno novo, um terreno limpo. Vendê-la foi o ato final de libertação. No dia em que entreguei as chaves à nova família, um jovem casal com uma criança pequena, senti um peso sair de meus ombros. Enquanto me afastava em meu carro, não olhei para trás. Comprei um apartamento menor em uma área mais tranquila da cidade e comecei a projetar meu próprio espaço do zero. Não uma mansão para impressionar, mas um espaço funcional, acolhedor e honesto. Um lugar com grandes janelas que deixassem a luz entrar, com uma cozinha espaçosa e uma pequena varanda para tomar meu café da manhã em paz. De vez em quando, chegavam notícias de Daniel através de conhecidos em comum. As notícias não eram boas. Ele ainda vivia com seu pai, preso em uma espiral de dívidas. Seu antecedente criminal havia fechado as portas para qualquer trabalho corporativo decente. Ele estava trabalhando como mensageiro para uma pequena empresa. A vida glamourosa e emocionante que ele havia buscado havia evaporado, deixando-o com a dura realidade de suas decisões. Vitória, por sua vez, havia desaparecido. Boatos diziam que ele havia se mudado para outro estado, tentando escapar de sua reputação. Não senti alegria ao ouvir isso, apenas uma distante e triste confirmação de uma lei universal. As estruturas construídas sobre alicerces fracos, mais cedo ou mais tarde, desabam. Minha última interação formal com Marcos foi para assinar alguns documentos finais relacionados aos custos do processo. Nos encontramos na mesma cafeteria onde nossa aliança havia nascido. Havia uma leveza no ar que não existia na primeira vez. Conversamos um pouco sobre nossos filhos, sobre os planos dele. Ele havia vendido a mansão e se mudado para um lugar menor com seus filhos, focado em dar-lhes uma vida estável. Espero que você encontre a paz, Alice, ele me disse ao se despedir. Sorri, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Não estou procurando, Marcos, estou construindo. Você também, cuide-se muito. Foi um final respeitoso e definitivo para um capítulo estranho de nossas vidas. 6 meses depois, meu novo apartamento estava pronto. Para inaugurá-lo, não fiz uma grande festa. Apenas convidei Camila e Lucas em uma tarde de sábado. O cheiro de café fresco enchia o pequeno espaço. O sol se punha, pintando o céu com os mesmos tons alaranjados e roxos que eu havia visto naquela foto do Instagram, mas desta vez não havia dor. Apenas uma beleza tranquila. Estávamos nós 3 rindo, lembrando de velhas anedotas, bebendo café quentinho. Eles eram meus alicerces, minha verdadeira estrutura de apoio.
Camila me deu um tapinha nas costas, um daqueles que te reajustam a alma. Bem-vinda de volta, irmã. Sentimos sua falta. Levantei minha xícara em um brinde. Olhei para meu pequeno apartamento, sólido e real. Olhei para os 2 amigos que estiveram comigo na demolição e agora estavam ali na reconstrução. E pela primeira vez em anos, o futuro não parecia um plano cheio de problemas a resolver, mas um terreno aberto cheio de possibilidades. Tomei um gole do café gelado e pensei para mim mesma, com a certeza tranquila de uma mulher que sobreviveu à tempestade. Às vezes você precisa demolir tudo para poder construir de novo. Mas desta vez, sorri para mim mesma, desta vez sobre alicerces sólidos. Se você gostou desta história de superação e justiça, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E me conte nos comentários: o que você faria se estivesse no lugar da Alice? Eu adoraria saber a sua opinião.